Criado nos anos 60 em meio à Guerra Fria, ele foi projetado para ser intocável. Precisava voar mais alto e mais rápido que qualquer outro avião. Sua fuselagem de titânio, seus motores e até o combustível especial que usava eram soluções inéditas para lidar com o calor gerado pela velocidade extrema. Nenhum míssil jamais conseguiu derrubá-lo, e até hoje ele detém o recorde oficial de velocidade para um avião a jato tripulado. Este é o SR-71 Blackbird. Nos anos 50, o principal avião de reconhecimento americano era o U-2. Ele voava a 21 quilômetros de altitude, o que, em teoria, seria inalcançável. Durante algum tempo, isso funcionou bem. Ele conseguia fotografar instalações soviéticas e voltar para casa, mas não passava despercebido. Os radares soviéticos detectavam os voos. O que faltava era uma arma eficaz para atingi-lo. Mas essa superioridade não durou muito. Em 1960, um U-2 pilotado por Gary Powers foi abatido por um míssil soviético, revelando que a União Soviética já tinha tecnologia capaz de neutralizar aquela aeronave. O incidente foi humilhante para os Estados Unidos. O piloto sobreviveu e foi capturado, e os soviéticos exibiram destroços e equipamentos do avião, o que expôs o programa e causou uma crise diplomática. A mensagem estava clara. Se os Estados Unidos quisessem continuar espionando, precisariam de algo muito mais avançado. É aí que entra a divisão secreta da Lockheed, conhecida como Skunk Works, liderada pelo engenheiro Clarence Kelly Johnson. Essa equipe já tinha fama de transformar ideias impossíveis em realidade. Quando a CIA encomendou um avião que não pudesse ser detectado, nem interceptado, e muito menos abatido, Johnson aceitou o desafio. E a resposta seria um projeto tão avançado que parecia vindo do futuro. Os engenheiros perceberam logo no início que o avião precisaria voar mais alto e mais rápido do que qualquer outro já construído. Mas só isso não bastava. Ele também teria que ser difícil de detectar nos radares. Hoje estamos acostumados a ouvir sobre tecnologia stealth, presente em caças modernos como o F-22, mas nos anos 50, essa era uma ideia que parecia impossível. A solução encontrada foi uma combinação de altitude extrema, velocidade e um desenho que desviava ondas de radar. O projeto recebeu o codinome Archangel, e a cada protótipo melhorado, a numeração avançava. A1, A2, A3, até chegar ao modelo que finalmente se tornaria o A12. O A12 foi o antecessor direto do SR-71. Ele já voava a mais de 3.000 km por hora e ultrapassava os 25 km de altitude, patamares simplesmente inalcançáveis para qualquer caça ou míssil da época. Mas o programa não parou ali. A Força Aérea queria uma versão adaptada para suas próprias necessidades, com cockpit para 2 tripulantes, mais sensores e maior alcance. Assim nasceu o SR-71 Blackbird, maior, mais pesado e ainda mais capaz como plataforma estratégica de reconhecimento. Construir um avião que voasse a Mach 3 não era um problema simples. A fricção do ar em velocidades tão extremas fazia a fuselagem atingir temperaturas que derreteriam qualquer metal comum. Para resolver isso, a Lockheed decidiu fabricar a maior parte da estrutura em titânio. Esse metal é leve, resistente e aguenta temperaturas muito altas, mas também é muito difícil de trabalhar. As ferramentas tradicionais se desgastavam rapidamente, então até os equipamentos de produção precisaram ser redesenhados. Só que havia um problema. Os Estados Unidos não tinham reservas de titânio suficientes. A CIA, em uma jogada de mestre, conseguiu adquirir secretamente grandes quantidades desse material justamente da União Soviética, o inimigo que o Blackbird deveria vigiar. Um detalhe curioso é que, no solo, a fuselagem do SR-71 exibia pequenas folgas e os tanques deixavam vazar combustível.
Mas isso não era defeito, e sim parte do projeto. Em voo, o calor gerado pela velocidade extrema fazia a estrutura dilatar. As juntas se alinhavam e os vazamentos selavam. Isso parece um problema, mas é um exemplo de como o avião foi pensado para aguentar condições extremas, aceitando pequenas perdas, já que não havia selante que suportasse bem os ciclos térmicos sem penalizar a estrutura. E por falar em combustível, o Blackbird não podia usar o mesmo querosene de aviação dos caças comuns. Ele exigia um combustível especial, o JP-7, que não entra em combustão facilmente e tem baixa volatilidade, estável o bastante para suportar o aquecimento da fuselagem em voo. Para acendê-lo, se usava o trietilborane, um composto que inflama ao contato com o ar e produz uma chama verde inconfundível. A partida dos motores e a ignição do pós-combustor viravam um espetáculo à parte. Só isso já mostra como o avião estava à frente do seu tempo. Mas o coração do SR-71 eram seus dois motores Pratt & Whitney J58. Eles combinavam o funcionamento de turbojato e ramjet, aproveitando a compressão do ar em altas velocidades para se tornarem mais eficientes quanto mais rápido o avião voava. Na prática, o Blackbird era mais econômico voando a Mach 3. Essa eficiência permitia que ele percorresse grandes distâncias rapidamente, embora ainda precisasse de reabastecimentos em voo para missões muito longas. Toda essa engenharia se refletia na performance. Ele podia alcançar mais de 3.500 km por hora e voar acima de 25 km de altitude. Para comparação, um caça moderno como o F-35 chega a aproximadamente 2.000 km por hora e pode chegar a até 15 km de altitude. O Blackbird simplesmente estava em outro patamar e, por isso mesmo, nunca foi abatido em combate. Mais de 4.000 mísseis foram disparados contra ele ao longo das décadas, mas nenhum chegou perto. Quando detectado, a resposta do piloto era simples: acelerar ainda mais e deixar o inimigo para trás. Por dentro, a cabine parecia saída de uma nave espacial. Os pilotos precisavam usar trajes pressurizados semelhantes aos de astronautas, porque a pressão atmosférica a 25 km de altitude é quase inexistente. Se houvesse uma despressurização, só o traje salvaria suas vidas. Além disso, eles tinham que seguir uma dieta específica antes do voo, baseada em proteínas, para reduzir riscos durante missões de várias horas. O treinamento era exaustivo e apenas os melhores conseguiam pilotar essa máquina. Outro destaque eram os sensores embarcados. O Blackbird não carregava armas, sua função era vigiar. Equipado com câmeras de alta resolução e radares laterais, ele podia fotografar uma área de 250.000 km² em uma única missão. Isso significava vigiar cidades inteiras, movimentações de tropas ou lançamentos de mísseis em poucos minutos. Em uma época sem satélites sofisticados, essas imagens eram ouro para os estrategistas militares. O resultado é que ele se tornou uma peça essencial da política externa americana. Sobrevoou o Vietnã, monitorou o Oriente Médio e acompanhou de perto a expansão nuclear da União Soviética. Em todos esses cenários, levava informações que podiam mudar os rumos de decisões estratégicas dos Estados Unidos. Mas apesar de toda sua eficiência, o Blackbird não era um avião barato de operar. Cada missão exigia manutenção intensiva, equipes especializadas e uma estrutura logística enorme, incluindo reabastecedores modificados para reabastecer com o combustível especial JP-7. Era uma operação complexa, mas que os Estados Unidos estavam dispostos a sustentar, porque nenhuma outra aeronave oferecia o mesmo nível de segurança e rapidez na coleta de informações. Assim que entrou em operação no final da década de 60, ele já foi colocado à prova em cenários de grande tensão. Uma das primeiras bases a receber o avião foi a de Kadena, em Okinawa, no Japão.
de onde partiam missões sobre o Vietnã do Norte. Ali, a aeronave mostrou sua utilidade imediata. Conseguia mapear concentrações de tropas, bases aéreas, lançadores de mísseis e até rotas de suprimento, tudo em poucos minutos e a uma altitude inalcançável. Os radares vietnamitas até conseguiam detectá-lo, mas não havia nada que pudessem fazer para pará-lo. Cada vez que um míssil era disparado, o piloto apenas acelerava, subia ainda mais e desaparecia do alcance em questão de segundos. Essa sensação de invulnerabilidade se tornou uma marca registrada do SR-71. E isso não aconteceu só no Vietnã. Durante a Guerra do Yom Kippur, em 1973, o Blackbird realizou missões fundamentais para monitorar os movimentos sírios e egípcios contra Israel. Ele também foi usado no conflito do Líbano, nos anos 80, para acompanhar o posicionamento de baterias de mísseis soviéticos fornecidos à região. Até em operações contra a Líbia de Muammar Gaddafi, o SR-71 foi destacado, voando sobre o Mediterrâneo para vigiar defesas costeiras. Em todos esses cenários, ele entregava informações que satélites ainda não conseguiam coletar com tanta rapidez. E por falar em rapidez, o Blackbird estabeleceu recordes que permanecem até hoje. Em julho de 1976, ele alcançou a marca de 3.529 km por hora de velocidade média em voo horizontal. No mesmo dia, outro voo atingiu o recorde de altitude sustentada para um avião a jato tripulado. 25.900 metros. São marcas oficiais da Federação Aeronáutica Internacional que nunca foram superadas. E não é só isso. O Blackbird conseguiu cruzar os Estados Unidos de costa a costa em apenas 64 minutos. Também voou de Nova York a Londres em 1 hora e 55 minutos, um tempo menor do que muitos voos comerciais atuais levam para percorrer metade dessa distância. Mas apesar da aura de invencibilidade, operar o SR-71 não era nada simples. A manutenção era um pesadelo logístico. Cada hora de voo exigia mais de 200 horas de trabalho em solo. As peças eram únicas, feitas sob medida, e qualquer falha poderia custar bilhões de dólares em prejuízo. Para se ter uma ideia, das 32 unidades produzidas, 12 foram perdidas em acidentes. Isso significa que mais de 1/3 da frota foi destruída e nenhuma por ação inimiga. Em muitos casos, os tripulantes conseguiram se ejetar e sobreviver, mas alguns acidentes tiveram consequências fatais. Um dos mais marcantes aconteceu em 1966, quando uma falha em uma manobra de alta velocidade fez o avião se desintegrar em pleno voo. O piloto Bill Weaver sobreviveu, mas o oficial de reconhecimento James Weir não teve a mesma sorte. Esses episódios mostravam que, embora fosse imbatível contra ameaças externas, o Blackbird também era uma máquina implacável com seus próprios erros. Mas mesmo com todas as dificuldades, ele seguia insubstituível. Sua presença na Guerra Fria foi tão relevante que virou alvo constante da defesa soviética. O MiG-25 e, mais tarde, o MiG-31 eram designados para interceptá-lo. Algumas vezes chegaram a poucos quilômetros ou montaram interceptações coordenadas, mas não obtiveram solução de tiro. Parte disso vinha da assinatura de radar reduzida do SR-71 e, sobretudo, de sua velocidade e altitude, que encurtavam a janela de reação. Ao longo da carreira, mais de 4.000 mísseis foram disparados contra o Blackbird. Nenhum o atingiu. Por outro lado, o risco maior estava nas falhas mecânicas e no desgaste térmico. As temperaturas a Mach 3 geravam dilatação estrutural, rachaduras e trabalhos de reparo frequentes, elevando muito as horas de manutenção por hora de voo. Não à toa, cada aeronave voava, em média, cerca de 1 vez por semana, o que explica a baixa disponibilidade operacional do sistema. Ainda assim, o impacto cultural era gigantesco. Ele se tornou um ícone não só dentro do meio militar, mas também fora dele.
Pilotos descreviam a experiência de voar a Mach 3 como algo quase espiritual. Além disso, sua influência tecnológica foi imensa. Os materiais usados, os métodos de fabricação do titânio, os sistemas de refrigeração e até os motores híbridos ajudaram a desenvolver tecnologias que depois seriam aplicadas em outros projetos. O Blackbird também foi usado pela NASA em missões de pesquisa durante os anos 90, testando aerodinâmica, sistemas de comunicação e até contribuindo para o desenvolvimento de satélites. Mesmo com tudo isso, os anos 80 marcaram o início de seu declínio. Satélites de reconhecimento começaram a cumprir grande parte de suas funções, oferecendo imagens detalhadas com menor custo e sem risco de acidentes. O custo altíssimo de manter uma frota tão exigente passou a ser questionado pelo Congresso americano. Em 1989, o programa foi oficialmente desativado. Alguns aviões foram preservados em condição de prontidão, caso fosse necessário reativá-los, mas na prática, ele já começava a se tornar uma lenda do passado. Só que o fim não foi tão simples assim. Durante a Guerra do Golfo, em 1991, muitos militares criticaram a ausência do Blackbird, dizendo que ele teria feito enorme diferença para localizar mísseis iraquianos e fornecer inteligência em tempo real. A pressão foi tanta que, em 1995, parte da frota foi reativada temporariamente. Porém, as discussões políticas e o avanço das novas tecnologias acabaram decretando seu fim definitivo em 1998. O mais impressionante é que, mesmo décadas após sua aposentadoria, nenhuma aeronave em operação superou oficialmente seus recordes de velocidade e altitude. Normalmente, quando uma aeronave é aposentada, outra entra em seu lugar com capacidades superiores. Mas, no caso do Blackbird, isso não aconteceu. Não houve um substituto direto. Satélites assumiram parte de sua função de espionagem. Drones passaram a ser uma alternativa para operações mais discretas, mas nenhum deles conseguiu reunir, em uma única plataforma tripulada, as características que o tornavam tão único. Museus que hoje exibem seus exemplares relatam que ele está sempre entre as atrações mais visitadas. Pessoas de todas as idades se impressionam com o tamanho, as linhas futuristas e o simples fato de que aquela máquina, construída nos anos 60, ainda detém recordes mundiais. Em exposições, é comum que veteranos contem histórias de como o avião representava a superioridade tecnológica americana e um sentimento de segurança para a população em meio à Guerra Fria. Outro aspecto que ajuda a entender seu legado é a quantidade de inovações tecnológicas que ele deixou como herança. O uso extensivo de titânio abriu caminho para sua aplicação em outras áreas da engenharia aeronáutica e até em setores civis. Os métodos de fabricação desenvolvidos na época foram reutilizados em programas posteriores, como o do F-22 Raptor. Os estudos sobre resistência ao calor, aerodinâmica em velocidades extremas e novos combustíveis também serviram como base para experimentos espaciais. Em muitos sentidos, o Blackbird foi uma ponte entre o mundo da aviação tradicional e o da exploração espacial. Claro que, como qualquer projeto, ele também deixou lições sobre limites. O custo astronômico de operação mostrou que nem sempre a tecnologia mais avançada é a mais viável. Cada missão era um espetáculo logístico que envolvia dezenas de pessoas, aviões-tanque dedicados e manutenção constante. Isso contrastava com os satélites, que, uma vez lançados, podiam observar continuamente sem risco de acidentes ou perda de vidas. Foi esse equilíbrio entre eficiência e custo que acabou pesando para a decisão de aposentá-lo, mesmo contra a vontade de muitos militares. Talvez o aspecto mais fascinante seja a forma como ele personifica a mentalidade da Guerra Fria. Ele não foi feito para combater diretamente, não carregava mísseis nem bombas. Sua arma era a informação. Em um mundo dividido entre dois blocos,
Saber o que o inimigo fazia era tão importante quanto atacá-lo. O Blackbird foi a materialização dessa estratégia. Uma máquina criada não para destruir, mas para observar com absoluta supremacia. E se pensarmos em tudo que veio depois, fica claro que ele estava à frente de seu tempo. Hoje se fala em drones autônomos, em aviões hipersônicos e até em plataformas orbitais de vigilância. Mas nos anos 60, quando computadores ocupavam salas inteiras e o homem ainda não havia pisado na Lua, já existia uma aeronave capaz de voar 3 vezes a velocidade do som e mapear territórios inteiros em questão de minutos. Isso é o que torna o Blackbird tão impressionante. Hoje, quem visita um museu e vê um SR-71 de perto, dificilmente sai sem uma sensação de espanto. Afinal, aquela máquina, construída em uma época de cálculos manuais e pranchetas de desenho, ainda parece avançada demais para o presente. Talvez esse seja o maior elogio que se possa fazer ao Blackbird. Mesmo aposentado há mais de 25 anos, ele continua parecendo uma criação do futuro. E é justamente por isso que, quando falamos de aviação militar, poucos nomes carregam tanto respeito quanto o Blackbird. Ele não foi só o avião mais rápido já construído, foi também um marco cultural, uma lenda que atravessou gerações e que, muito provavelmente, continuará intocável por muitas décadas. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.